Cirurgia metabólica e bariátrica, uma questão de estética ou uma necessidade de saúde? Este é o tema do programa Você Mais Saudável, que recebe hoje o Dr. Maxley Martins, ele que é cirurgião bariátrico e especialista em cirurgia minimamente invasiva. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Te agradeço pela oportunidade aqui de esclarecer, e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre os mitos e as verdades da cirurgia. Dr. Maxley, por que mudou esse nome? Antes a gente conhecia apenas como cirurgia bariátrica, agora é metabólica também. Por que houve essa alteração? Sim, a cirurgia vai começar definitivamente lá em 1952, 1954, com um cirurgião sueco que, no intuito de emagrecer uma pessoa, ele ressecou 1,5 m de intestino dessa pessoa. Era uma mulher que não obteve um grande resultado na época, mas os relatos dele que ela teve uma melhora de saúde. Então vieram outros cirurgiões depois disso, começaram a fazer uma série de estudos, fazendo modificações no intestino e trazendo ganhos de saúde. O intuito inicial era emagrecer aqueles grandes obesos, né? E passados os anos foi se vendo que a cirurgia também resolvia outras doenças, por exemplo, diabetes, gordura no fígado, alterações do colesterol. Então começou-se a dar o foco nesse perfil de pessoa que tinha essas doenças. Então, a partir daí, começou a ter esse incremento desse termo, metabólico, porque existia uma alteração do metabolismo. Então, até a Sociedade Americana foi a primeira sociedade a modificar o seu nome, era uma sociedade de cirurgia bariátrica, né? Passou a ser a Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica a partir de 2007. A Sociedade Brasileira também veio nesse encalço. Então, os dois nomes estão corretos? Os dois nomes estão corretos. E além de trazer essa melhoria na estética, vários benefícios para a saúde da pessoa que passa por essa cirurgia. Sim. Hoje o nosso grande foco, na realidade, nem tanto a estética, né? Claro que o grande obeso ele vai sofrer por N razões, né? A obesidade vai ter dificuldade de locomoção, dificuldade de dormir, dificuldade de locar roupa, de ir em festas, né? Até de trabalho, uniformes de trabalho, né? Às vezes trabalha com minerador ou tem que subir escadas, às vezes não consegue um suporte adequado, então vai ter interferência nesse emprego também. Então essa questão estética a gente foca muito pouco hoje, tanto que quando a pessoa procura a gente por estética, a gente tenta dar outras formas de emagrecimento e não a cirurgia. Quem são as pessoas que estão liberadas para fazer esse tipo de procedimento? A cirurgia hoje ela é indicada e tem uma normatização para isso. Então, para ter um parâmetro, usa-se aquele chamado índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? A gente pega o peso da pessoa, divide pela altura dela 2 vezes. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Por quê? É diferente uma pessoa ter 100 quilos e 1,90 m. Outra pessoa ter 100 quilos e 1,50 m. Quer dizer, a distribuição de gordura no corpo é diferente. Então, focado nessa distribuição de gordura, a gente faz esses índices. Por normatização, o IMC, que é esse índice de massa corporal, acima de 35, associado a doenças, por exemplo, colesterol alterado, gordura no fígado, doença de refluxo, alterações degenerativas de articulações, por exemplo, do joelho, dos pés, dores, inchaços, varizes, várias doenças que vão ser associadas a esse peso, ela tem indicação de ser operada. Tem um grande benefício. Ou aqueles que têm um IMC acima de 40, que antigamente chamava-se obesos mórbidos, né? Até se retirou esse termo mórbido, que era um termo realmente muito feio, porque trazia essa questão da morbidez da morte, né? Então nós falamos obeso grau 3, né? Mas sabendo que realmente é uma doença que leva a uma mortalidade mais rápida e tira anos de vida das pessoas. Pedro é paciente do Dr. Maxley. Quem o ver assim magro, nem imagina que ele já chegou aos 150 quilos. Mas há 7 meses fez a famosa cirurgia bariátrica e eliminou 60 quilos. A história do Pedro você vai conhecer no próximo bloco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo
e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Pedro de Souza tem 43 anos e 90 quilos, mas já chegou a pesar 150. Com várias doenças associadas à obesidade, ele decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Eu estava obeso, eu estava pré-diabético, eu estava com esteatose, eu estava com um problema de apneia severo, muito severo, e estava com refluxo, né? Então eu não dormia bem, eu não me sentia bem, eu não andava bem, eu estava desconfortável, eu não conseguia dormir a noite toda. E aí eu ia fazer a cirurgia há 3 anos atrás, mas tive uma proposta de trabalho e tive que dar uma segurada. E quando eu consegui me reestabelecer, né? Aí eu decidi no dia 1º de janeiro que eu ia fazer a cirurgia. O paciente conta com pesar a perda do pai, que também lutava contra a obesidade. Meu pai era obeso, faleceu por problemas cardíacos aos 65 anos. E quando eu tinha 21 anos ele faleceu, né? Se houvesse essa cirurgia naquela época, eu acredito que ele teria uma sobrevida maior, né? Esse foi o motivo principal por eu ter operado. Hoje, com menos 60 quilos, o administrador hospitalar leva uma vida normal após a cirurgia bariátrica. Eu não vejo que aquele cara das fotos sou eu, sabe? Quantos quilos você perdeu? 59, 60. Basicamente. Hoje qual que é o seu peso? 91 quilos. Eu pesava 150, 151. A disposição hoje é outra? Hoje é outra. Hoje eu durmo bem, eu respiro bem, eu pratico esportes, né? Eu tenho uma noite de sono assim completa, como eu não tinha há muitos anos. Eu deito e durmo, a história do bom de cama, né? Deito e durmo a noite toda mesmo. A gente consegue dormir e ter uma qualidade de vida. É a primeira palavra-chave, é assim que eu vejo. Para quem faz essa cirurgia, qualidade de vida. A obesidade hoje é uma doença, é uma epidemia mundial, existe uma estimativa de cada 3 pessoas, uma é obesa grave, em 2040 provavelmente ser 2 para cada 3, e o diabetes está acompanhando isso. Provavelmente em 2040 nós vamos ter o dobro de diabetes no mundo associado ao ganho de peso. É uma epidemia que a Organização Mundial de Saúde não sabe como é que isso vai ser pago, como é que isso vai ser resolvido no futuro, né? Porque está trazendo consequências graves à saúde. Então, todo mundo que está ganhando esse peso, que está tendo doenças associadas, procure seu especialista, seu endocrinologista, se tem indicação de tratamento medicamentoso, seu cirurgião bariátrico, se tem indicação de cirurgia, né, para tentar trazer benefício à saúde. No próximo bloco, vamos falar sobre o Programa de Controle e Combate à Obesidade do HGG. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento.
de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E a nossa equipe do programa Você Mais Saudável está agora no Hospital Geral de Goiânia, que tem um programa de controle e combate à obesidade, um programa já conhecido aqui no estado de Goiás. Para falar sobre esse programa, eu vou conversar agora com a Cláudia César, ela que é psicóloga aqui do hospital. Cláudia, como é que funciona esse programa? Bom, os nossos pacientes, eles vêm todos pela rede. São pacientes que vêm todos regulados e são atendidos por uma equipe completa, né? Nós temos a equipe médica e as suas especialidades e temos também a equipe multiprofissional, composta de assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutrição. Então, nós trabalhamos em conjunto no bem-estar e orientação a esses pacientes. Agora, como que a psicologia trabalha na prática com esse paciente que chega aqui no hospital? Bom, nós trabalhamos com grupos de orientação, grupos que nós esclarecemos, né, as dificuldades que esse paciente tem, e o grupo ele funciona de uma maneira espelho. Um paciente percebe que a sua dificuldade também está no outro. E isso faz com que eles unam forças na motivação, na adesão ao tratamento e nas orientações propostas. A família, ela tem um papel fundamental nesse processo? A família é importantíssima. Tanto é que uma das nossas reuniões é com os familiares, porque nós entendemos que a família precisa também abraçar esse paciente, a família precisa também ter essa aderência às orientações, ao tratamento, à cirurgia, entender toda a complexidade que não é só a preguiça do paciente, que ele está doente, que a obesidade é uma doença. Ou que come demais. Exatamente. Então, a família, ao invés de criticar, ela vai entender o sofrimento que está por trás, né, de um corpo que está acima do peso, um corpo que está doente. Então, nós entendemos a necessidade da participação da família em todo o processo. Cláudia, essa atuação da área do profissional de psicologia começa antes da cirurgia e pós-cirurgia? Exatamente. Nós temos em torno de 10 encontros com o paciente. Depois, enquanto o paciente está internado, nós também acompanhamos e nós fornecemos a oportunidade do pós-cirúrgico com a vinda desse paciente para que ele entenda as mudanças que já vão acontecendo, a forma com que ele vai sentindo o emagrecimento, as orientações, a participação, os esclarecimentos, que é muito importante. Então, esse paciente, nós dissemos aqui que a gente casa com esse paciente, né, sem direito à separação. Esse paciente, ele chega aqui de forma desmotivada? Ele chega com autoestima muito baixa.
porque o nosso contexto social, ele ainda discrimina. E é algo que a gente precisa trabalhar nesse paciente, que apesar de estar obeso, ele é uma pessoa que precisa ser respeitada, que ele tem direitos e tem deveres também. Hélio é um dos pacientes do Programa de Controle e Combate à Obesidade do HGG. Ele tem 37 anos e pesa 245 quilos. Eu sofro com obesidade desde criança, eu sempre fui obeso mórbido e desde o ano de 2014 eu estou inserido aqui no Programa de Combate à Obesidade aqui do Hospital Geral de Goiânia. Eu procurei primeiramente pela questão de saúde, mas a questão estética está totalmente ligada a isso e vem a questão também de qualidade de vida. Às vezes a qualidade de vida fica restringida, a gente não consegue fazer grandes caminhadas, às vezes também a vida social fica restrita, porque às vezes a gente chega em algum lugar, não tem assentos que nos comportam, então às vezes cria uma situação, às vezes até constrangedora, que a gente tem que solicitar um novo assento, talvez o empresário, quando a gente solicita um novo assento, talvez os funcionários dele não foram treinados para lidar com esse tipo de situação, às vezes nós somos até ofendidos, já aconteceu comigo e com outras pessoas que estão no programa também já relataram esse tipo de situação. Com dores nos joelhos e tornozelos, o professor que sempre sofreu bullying na escola aguarda a sonhada cirurgia bariátrica. Meus exames estão normais, mas há dificuldades pelo sobrepeso, ele cria uma sobrecarga nos joelhos e tornozelos, então eles geram dificuldade para a locomoção de maiores distâncias e um tempo maior de pé também gera um pouco de dificuldade devido às dores. Eu conheci o Hélio, Cláudia, um paciente que faz parte do programa, já tem mais ou menos 2 anos que ele está aqui com vocês. E ele estava me falando dessa superação, o quanto a parte psicológica foi fundamental para que ele pudesse estar preparado para essa cirurgia que deve acontecer nos próximos dias. Exatamente. Nós trabalhamos diversos fatores, a questão da ansiedade, o empoderamento, as escolhas, e o paciente em contato com outros, ele percebe que a demanda psicológica, a demanda social, ela não é exclusiva dele, que existem outras pessoas que superam isso e isso faz acreditar, faz retomar aquela segurança que eles precisam nas suas escolhas. É saber que é possível fazer boas escolhas, que é possível ser feliz independente da cirurgia, porque nós acreditamos que a cirurgia ela não é fim. A cirurgia é um meio de você retomar uma vida social, de você ter saúde, de você poder constituir e resgatar antigos sonhos. Então, nós não acreditamos que a cirurgia vai resolver problema. Pelo contrário, nós entendemos e colocamos isso para o grupo e eles vão assimilando no decorrer do trabalho que a cirurgia pode também não ser feita. Nós temos casos de pacientes, hoje mesmo eu conversei com um paciente nosso que faz parte do grupo, entendeu as orientações e já perdeu mais de 30 quilos e escolheu não realizar a cirurgia. Isso para a gente também é importante, é saber que a pessoa tem a decisão ou não de realizar a cirurgia. Que ele pode, com mudança de hábito, inclusão de atividade física, ele pode também ter a perda, ganhar qualidade de vida e poder motivar as outras pessoas. Eles continuam ainda participando dos nossos grupos. E Cláudia, qual que é a importância também da sociedade nesse processo? A sociedade precisa reconhecer esse paciente, reconhecer o obeso na sua constituição, nas suas particularidades e também na sua adaptabilidade. Então, nós precisamos entender que esse indivíduo ele precisa ser respeitado, mas ele também precisa reconhecer esses direitos que tem e exercer cidadania. E o programa Você Mais Saudável abordou hoje o tema cirurgia metabólica e bariátrica. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!